Boa noite, tudo bem? Hoje nós vamos falar de rotina. Como implementar uma rotina para as crianças, seja em época, digamos assim, normal, né? Épocas de escola, ou também agora no período de férias, período de festas. É importante também ter rotina até nessas épocas do ano. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, falar sobre rotina com bebês, com crianças um pouquinho maiores, porque eu tenho experiência, né? Eu passei essa fase já com os meus 2 filhos e agora eu tô com o Vitória, já tá com 6, o outro, o 20 anos, tem 3. Então eu já vivi já algumas fases de rotina em casa. E eu sou a doida da rotina. Eu sou fã de uma rotina. Gosto muito de uma rotininha, de uma vida organizada, planejada, previsível. Isso me dá segurança, me dá tranquilidade, diminui a minha ansiedade. Então, para as crianças é a mesma coisa, já vamos começar por aí. As crianças precisam de rotina. Não é chatice, não é exagero, não é frescura. É uma necessidade. As crianças precisam de rotina, sim. Isso traz bem-estar para a casa, para a família como um todo. Rotina é importante? Sim, tenha certeza que sim. Rotina é importante. Por quê? Porque a rotina traz aquilo que eu comentei: previsibilidade, segurança, diminui o nível de ansiedade da casa, da família, dos membros daquela família. E quem que não precisa disso? Criança precisa? Precisa. Adulto precisa? Precisa. Idoso precisa? Sim. Então não é exagero, não é frescura ou não é rigidez demais. Nós vamos falar sobre isso também. É muita rigidez, não é? Tudo tem que ter moderação, claro. Tudo tem que ter ponderação, mas é importante sim, sem dúvida, sem dúvida. E desde quando que a gente pode implementar uma rotina com as crianças da nossa casa? Mães, babás, cuidadores, madrinha, avó. A avó é mestre de tirar menino de rotina, né? Vamos combinar. Desde quando que dá para colocar uma rotina em prática? Desde que o bebê nasce, desde que ele sai do hospital e vai para casa. Você babá ou você mãe pode até tentar, mas não vai ter muito resultado. Mas então já devo implementar mesmo assim? Eu acredito, eu sugiro que sim. Como que eu fiz? Eu já, desde que eu cheguei do hospital, desde que eu cheguei da maternidade com os meus filhos, eu já comecei a criar uma certa sequência em casa. Quando o bebezinho é recém-nascido, muito pequenininho, eles trocam o dia pela noite, eles mamam em livre demanda. O que é livre demanda? Chorou, tá com sinal de fome, dá o mamar, dá o peito. Não tem hora marcada no relógio, isso significa livre demanda. Aí fica, mas então eu vou implementar a rotina desde pequenininho, mas não vai funcionar. Mas para isso, por que então que eu indico? Para até você testar se você gostou daquela rotina ali que você tá criando, você mãe, você babá que tá ajudando uma mãe, pra testar, fazer ajustes. Não, isso aqui não funcionou, então amanhã eu vou fazer diferente. E aí, com o passar dos dias, com o passar das semanas, você vai acabar, primeiro quem vai entrar na rotina é você, né? Porque é você que tá seguindo ali a sequência, o bebê tá só indo no ritmo, um bebê recém-nascido.
Mas você vai ver que depois, com o passar dos dias, o bebê vai começar a ter respostas a essa rotina, principalmente em relação ao sono noturno. Ele vai começar a perceber à noite, vai começar a perceber que os barulhos da casa diminuíram, as luzes da casa diminuíram, que às vezes aí antes do soninho da noite tem um banhozinho relaxante, aí depois do banho tem uma massagem, uma chantala, por exemplo, e aí ele vai ver, ó, eu tomei banho, na cabecinha dele, né? Ele vai ver, eu tomei banho, eu recebi minha massagem, tô aqui tomando meu leitinho da minha mãe e acho que agora é a hora de dormir. Lógico que não é assim tão racional, né, gente? Mas isso, com o passar dos dias, vai solidificando, vai sedimentando não é solidificando que eu queria falar, vai sedimentando na cabecinha, na sequência pro bebê, pra mãe, pra babá também, tá? Então, desde que vem da maternidade, sim, desde que chega da maternidade, já começar a criar essa rotina, essa sequência, para você começar a testar o que funciona para você, o que tá legal, o que tem que mudar. Então, mas aí não tem expectativa de que tudo vai fluir, que tudo vai acontecer às mil maravilhas, né? Hoje, eu comentei nos stories hoje, uma seguidora mandou uma mensagem falando que ela tá com um bebezinho de 2 semanas e ela tá estranhando porque ela põe o bebê pra dormir, ele faz muitos barulhos, ele se remexe muito e ela tá com receio de deixar ele dormir no colo, porque já ouviu falar que deixar dormir no colo deixa mal acostumado, nunca vai dormir no berço, nunca vai dormir na cama. Eu comentei isso nos stories e falei, gente, isso não existe. Isso não existe, de que nunca vai dormir na cama, nunca vai dormir no berço e vai ficar acostumado. Isso é lenda. Isso é mais uma lenda do mundo materno. O bebê precisa desse colo, ele precisa desse acalento. E esse momento ali do colo, do mamar, o colo vai fazer parte da rotina para ele, por exemplo. E depois, como é que eu vou fazer para tirar ele do colo e passar pro berço? Aí é um outro momento que daria até uma outra live, mas confia no processo. Confia no processo, vai dar certo. Vocês já viram criança de 5 anos, de 6 anos que dorme no colo? Até hoje. Não existe. A transição vai acontecendo. Eles vão tendo curiosidade para sair do berço, para ir para a cama, depois de uma cama, por exemplo, ir para uma beliche, se for o caso. As coisas vão acontecendo. Mas então, a questão do sono aqui não é o assunto. Vamos voltar para a rotina. Então tá, não tem expectativa de que com o recém-nascido você vai implementar uma rotina e ela vai funcionar perfeitamente. Não vai. Ele não tem horário, ele não sabe muito bem o que é dia e que é noite. A produção de melatonina nele tá apenas começando, ele recebe um pouco pelo leite materno. E a única forma de comunicação que ele tem é o choro. Lembrem-se disso. Mas com o passar do tempo, as coisas vão começando a se encaixar. No 2º mês, no 3º mês, você vai começar a perceber melhor a adaptação desse bebê recém-nascido à realidade daquela casa. No 3º mês é que a gente começa a perceber que, opa, a coisa tá fluindo, tá melhorando. O sono começa a melhorar, a amamentação engrena, no caso do bebê que tá em aleitamento materno exclusivo. No bebê que tá usando a fórmula, não tem a questão da livre demanda, porque aí com a fórmula são horários mais certinhos, mas também vai fazer parte da rotina daquele bebê. Ele vai começar a ter fome mais ou menos nos mesmos horários, nos mesmos momentos. E como que deve ser uma rotina com um recém-nascido? Vou falar a minha experiência. Eles acordavam de manhã, acordavam cedo, né? Bebezinho acorda cedo de madrugada. E, 5h30, 6 horas. Mamava. E aí eles têm uma janela de sono muito, muito curtinha. E logo passava um pouquinho e já tava com sinais de sono. Então era hora de pôr ele pra dormir de novo. Já dava outro mamazinho
e punha pra dormir de novo. Por volta de 8 horas já tava dormindo de novo. Às vezes até menos antes do que isso, já dormia de novo. Dormia o quê? 40 minutos, 50 minutos, 1 e meia, se tivesse sorte. Depois disso, acordava, aí já era o quê? Umas 10 horas da manhã. Aí ia tomar um banhozinho, pra dar uma acordada a mais, tomar um banhozinho de sol. Aliás, o banho de sol pode ser lá na primeira acordada, né? Porque o sol tá naquele período, naquele horário que é menos forte, menos prejudicial. O sol depois das 10 não é recomendado. Entre as 10 e as 4 da tarde não é recomendado. Então, aí ele acordava de novo, tomava um banho, aí eu ficava com ele por ali, às vezes dava um passeio pela rua, pelo condomínio. Depois já começava a ter sinais de sono de novo. Chegava na hora do meu almoço, por exemplo, né? Não era o almoço dele. E aí ele ia mamar. Depois desse mamar, soninho de novo, dormir de novo. Nessa fase de bebê recém-nascido, eles podem ter 4, 5, 6 sonecas por dia. Isso faz parte da rotina, tá? E aí, então o bebê basicamente é isso. Ele dorme, acorda, mama, depois dorme, acorda, mama de novo. E vai seguindo nessa sequência ao longo do dia. Não tem muita atividade para fazer com ele, brincadeira, alguma interação. A interação é mais a pele com a mãe ou com a babá, o banhozinho, o momento de dar a mamadeira ou o leite materno. Esses momentos de contato pele a pele são muito importantes para o bebê. Então, e aí depois passava a tarde nessa soneca, acorda, depois soneca de novo, acorda. Lá por em torno de 6h30, 7 horas da noite, eu já estava colocando eles para dormir. O sono já era o sono noturno. Eles tinham, a rotina deles foi bem parecida. Eles tinham um soninho desse das 7 da noite, um pouco mais prolongado. Eles iam até mais ou menos meia-noite, às vezes 1 hora. Dormia um soninho mais comprido. Depois acordava, aí a madrugada era aquele pinga-pinga. Normal, super normal. De madrugada, bebê vai acordar de hora em hora, de 40 em 40 minutos. E se tiver sorte, a cada 2 horas. Isso não é uma competição, né? Mas saiba que é normal um bebê recém-nascido acordar várias vezes à noite, 4 vezes, 5 vezes à noite. Isso é normal. Então, era assim a nossa rotina no primeiro mês, no segundo mês, no terceiro mês. Era basicamente isso. E aí, com o passar do tempo, vão vindo mais fatores a serem considerados. Porque aí o bebê começa, à medida que ele vai crescendo, ele vai ficando um pouquinho de tempo mais acordado. Mais tempo acordado. Então, nesse período, e aí a visão começa a melhorar, ele começa a ver melhor, ver mais nitidamente, ele começa a ter mais preensão palmar, descobre o pé, descobre a mão, consegue pegar algum objeto que a gente entrega para ele. Então, ele começa a ter interação, começa a brincar, começa a emitir sons, né? Então, tudo isso é novidade, ele vai ficar mais alerta, vai ficar mais ativo nesses períodos de descoberta, que são saltos de desenvolvimento. Já falei sobre isso aqui em lives anteriores. Então, e aí ele vai naturalmente, com o passar das semanas, dos meses, ele vai ficar mais tempo acordado, então é a hora de inserir alguma atividade. Por exemplo, as brincadeiras. Brincar de mostrar as cores, mostrar as texturas, colocar o bebê de barriguinha para baixo, que é conhecido como tummy time, não sei se vocês já ouviram falar, colocar o bebê de barriga para baixo para fortalecer o pescocinho. Tem bebês que odeiam essa posição. O Vincenzo odiava quando eu colocava ele de barriga para baixo. Ficava nervoso assim rapidinho. Mas ele tinha um pescoço muito firme. Desde muito pequenininho ele tinha o pescoço firme. A gente até chamava ele de calanguinho. Então, por exemplo, colocar o bebezinho de barriga para baixo, colocar objetos perto desse bebê
para ele começar a olhar, observar, despertar a curiosidade, e aí ele começa a querer pegar o objeto, o brinquedo, ou colocar ele de barriguinha para cima e aí conversar, exercitar com ele as perninhas, bater muito papo e levar para passear. Tudo isso são atividades que podem ser inseridas na fase que o bebê já começa a ficar mais tempo acordado. Eu costumo falar que na rotina existem alguns blocos que a gente tem que considerar. Então tem o bloco do sono, o bloco da alimentação, o bloco da higiene e o bloco das atividades, brincadeiras. Então, como eu disse, lá o recém-nascido não vai ter esse bloco da atividade, óbvio. Mas com o passar do tempo, por ele ficar mais tempo acordado, a gente vai conseguir colocar isso em prática. Atividade, brincadeira, passeio pelo quarteirão, passeio no parquinho do prédio, no parquinho do condomínio, alguma coisa assim. Então, no exemplo que eu dei da rotina dos meus filhos, eu falei do bloco do sono, tanto diurno quanto noturno. Diurno seriam as sonecas, o soninho noturno. O bloco da alimentação, um bebê pequeno, ele tá em aleitamento materno, livre demanda, mama sem hora marcada, sem duração marcada. Mas é um bloco, digamos assim, né? Como eu tô separando assim por blocos. Depois o bloco da higiene, é o banho. O banhozinho quando acorda, nos meus filhos eu fazia um banhozinho quando acordava, um outro banho antes de dormir. Naquele horário que eu falei, por volta das 6, 6:30, porque aí depois ele já ia dormir. E por último, então foi sono, alimentação, higiene e atividades. Então lembrem-se disso. Basicamente, resumindo a live toda, basicamente são esses 4 blocos que você tem que ter em mente com uma criança pequena até uma criança maior. Uma criança já maior, de 4, 5, 6 anos. O meu maior aqui tem 6 anos. A gente segue mais ou menos isso. Então, continuando. Aí o bebê vai crescendo, passou ali dos 3 meses, começou a dar um pouco de respiro para a mãe nas madrugadas. E aí vão começando a ter esses momentos que o bebê vai começar a interagir mais, vai poder brincar, vai poder passear. E com o passar do tempo, cada vez mais esse tempo, essa janela de sono vai aumentando também. As sonecas vão diminuindo e o tempo acordado vai aumentando. Então, o que vai aumentar aí? O tempo das brincadeiras, o tempo dos passeios vai aumentar. Porque o sono também vai aumentar, né? Porque ele vai começar a dormir mais à noite. E as sonecas diurnas vão começar a diminuir. A quantidade de sonecas vai começar a diminuir, mas pode acontecer da duração das sonecas começar a aumentar. Ok? Então, e depois, passou o tempo, chegou com 6 meses, a fase de quê? Da introdução alimentar. Papinha, frutinha, muita paciência nessa fase. Essa parte da introdução alimentar, então, vão ser mais ou menos de 4 a 6 refeições no dia. Digamos assim, um café da manhã, que é um mamá, o aleitamento materno ou a fórmula. No meio da manhã, uma frutinha, um carboidrato também, algum tipo de carboidrato. Depois tem o almoço, depois tem o lanche da tarde, depois tem o jantar e por último pode ter um mamazinho também à noite. Isso aí, então, mas então ele vai mamar só 2 vezes por volta dos 6, 7 meses? Com o passar do tempo, as mamadas vão diminuir também naturalmente, porque afinal ele tá recebendo as calorias que ele precisa com a alimentação. Lógico, no começo o bebê vai estranhar, não vai aceitar muito bem, então às vezes a gente vai ter que ceder e dar o mamar, dar a fórmula, porque enfim, ele não alimentou suficientemente, a quantidade suficiente para suprir as suas demandas. E isso é importante falar sobre isso. Um bebê bem alimentado durante o dia,
ele vai dormir melhor à noite. Lembrem-se disso. Então, pular refeições, assim como pular sonecas durante o dia, não é uma boa ideia, porque o bebê vai acordar com fome de madrugada. Então, lembrem-se disso. Na fase da introdução alimentar, vão entrar aí, então, as grandes refeições, almoço, jantar, a frutinha de manhã, a frutinha à tarde. Isso faz parte do bloco da refeição, o bloco da alimentação, certo? E, então, com aí 6, 7 meses, 8 meses, 1 ano, bebezinho de 1 ano. Como seria uma rotina de um bebê de 1 ano? Aí ele já ele já fica mais tempo acordado ainda. Ele tem aí por volta de 2 a 3 sonecas por dia, mais ou menos isso. Quando eu falo esses números, gente, não se prendam a eles estritamente, rigorosamente, tá? Eu sempre falo, bebê não lê livro de pediatria, bebê não lê fórmula, não lê tabela de livro, não lê tabela de manual de mãe. Então, mas meu bebê só tinha que fazer 3, ele só faz 2. Tudo bem, com essas 2, quando ele desperta, ele tá tranquilo, ele tá satisfeito, ele tá sorridente, tá brincando, então é porque foi suficiente. Agora toda vez ele acorda irritado, ainda chorando, é aquele bebê que é difícil de acalmar, pode ser que tá faltando uma sonequinha. Então lembrem-se disso, soneca é muito importante para a rotina dos bebês. Muito, muito, muita gente negligencia isso por vários motivos. Algumas vezes por falta de rede de apoio. Eu mesma conheço casos assim, da mãe que não tem uma pessoa para ajudar em casa e tem 2, 3 filhos. E aí ela tem que se desdobrar para fazer o almoço, para limpar a casa, para arrumar a casa, para cuidar dos 2 filhos, um mais velho e um bebezinho, por exemplo. Então aí o bebezinho, ela muitas vezes deixa passar a hora da soneca porque ela tá envolvida com o mais velho, ela tá, sei lá, saiu para levar o mais velho na escola, ela tá dando banho no mais velho. Então, são casos, tem caso e caso. Mas o ideal é que não pule, não deixe o bebê ficar sem soneca. E não deixe o bebê ficar sem o aporte de calorias, sem a alimentação suficiente. Porque isso vai ajudar lá no sono noturno. Com certeza, guarda isso. Bebê, para dormir bem à noite, vai precisar fazer sonecas suficientes e comer durante o dia, ingerir as calorias suficientes para ele. Então, bebezinho de 1 ano, vai passando aí 1 ano, 1 ano e meio, tem aí, como eu falei, de 2 a 3 sonecas por dia, e aí assim, muitas vezes ele vai ficar nesse padrão até 2 anos, de 1 ano e meio para frente, muitas vezes ele pode passar para uma soneca só, geralmente à tarde. Os meus aqui foi assim. Eles passaram a dormir só à tarde, foi quando entrou na escola. Deixa eu ver. O Vitório foi quando ele entrou na escola, porque ele estudava de manhã, no começo. Aí depois ele passou pra tarde. Então, estuda de manhã, lá na escola, as atividades e tudo, ele nem dormia muito na escola, mas aí chegava à tarde, ele dormia. Isso com 2 aninhos. Essa sonequinha era importante pra ele? Era. Ele acordava super bem disposto. Se eu não colocasse pra dormir, ficava enjoado, ficava aquele bebê monstrinho que eu falo. Fica um monstrinho. Então tem que pôr pra dormir. É muito chato, demora, eu fico lá e demora demais. Às vezes eu não consigo colocar o menino pra dormir, eu fico lá meia hora, 40 minutos e não dorme. Persistência, gente, paciência. No começo vai ser assim, se você põe o bebê pra dormir no colo, ou você põe ele pra dormir no berço, todo começo é difícil. Mas com o passar do tempo, as coisas vão se ajeitando, o bebê vai acostumando com aquela rotina. O que não pode é ele ficar sem a sonequinha da tarde, as sonequinhas da tarde. Isso vai trazer benefício lá pro sono noturno. Então não fica com preguiça, ou se é falta de rede de apoio mesmo, aí teria
que procurar uma outra forma, arrumar a mãe, procurar uma babá, pedir ajuda pra avó, enfim, complicado, né? Mas é muito importante que o bebê tenha essas sonequinhas. Já comentei sobre isso aqui numa live que eu fiz sobre sono, porque o sono, como eu disse, as sonecas do dia vão contribuir para o sono noturno, e o sono noturno tem grande impacto no crescimento das crianças, porque durante o sono há a liberação da melatonina, que é o hormônio do sono, indutor do sono, e do hormônio de crescimento. Depois do primeiro ciclo, mais ou menos depois do início do primeiro ciclo de sono, aquele sono mais pesado, começa a produção do hormônio de crescimento, que é o GH. Então, por volta de 9 horas da noite, a criança precisa estar dormindo, porque ali é o pico de hormônio de crescimento. Então, é mais um motivo porque é importante o cuidado com o soninho noturno das crianças. Não colocar para dormir muito tarde. Isso é notável. Em crianças que não dormem bem, elas têm um crescimento prejudicado. Também conheço casos assim, tá? Posso afirmar que foi só isso? Não, tem questão genética também que influenciou, que a criança não cresceu, não tá crescendo como deveria, como é esperado, porque o pai e a mãe é pequenininho, é baixinho, quer também que seja um gigante, não tem como, né? Então, nessa fase, então, a gente estava aqui por volta de 2, 3 anos, né? Que aí a criança pode passar de 2 sonecas para uma soneca apenas no dia. E essa soneca geralmente à tarde.